Oi gente, tudo bem com vocês, gente? Hoje eu quis vir gravar esse vídeo, já faz um tempinho que eu precisava vir gravar esse vídeo. Eu vim gravar da maneira que eu estou mesmo, porque eu tava sempre adiando, só que hoje eu peguei meu celular e falei, eu vou gravar, eu preciso gravar esse vídeo. Eu quero dizer pra vocês que se você não é inscrito no meu canal, se inscreva no meu canal, compartilhe esse vídeo, dê likes pra mim, faz o que você sentir, tá bom? Eu vou segurar aqui meu celular porque eu tô gravando segurando ele. Gente, eu quero vir contar um pouco, né, como que foi a minha vida, como que eu passei depois que eu perdi meu pai. Antes de tudo, eu quero dizer que já vai fazer 20 anos que eu perdi meu pai. Eu perdi meu pai quando eu tinha 16 anos, né? Eu completei 16 anos com ele no hospital. Tá? Vamos contar um pouquinho a história. Se esse vídeo ficar longo, mesmo assim, você que está aí do outro lado, assista esse vídeo até o final, porque eu creio, eu acredito que não foi em vão, tá? Que eu senti de fazer esse vídeo e muitas coisas aconteceu para não fazer esse vídeo, tá bom? Então, bora lá. Antes de tudo, eu quero contar para vocês que um certo dia, né, eu estava lendo um livro e esse livro se chamava A Divina Revelação do Inferno. Guarda aí, A Divina Revelação do Inferno. Esse vídeo vende ainda ele, tá? Nas livrarias evangélicas. E meu pai era uma pessoa muito incrédula, meu pai não acreditava em nada, tá? Ele era uma pessoa muito que ele não acreditava. Pronto. Ele não acreditava em Deus, sabe? Ele era uma pessoa, como eu posso dizer, vivia a vida dele ali, né? Sem ser uma pessoa de muita crença, sabe? De buscar, né, a Deus. E o meu pai olhou pra mim e falou assim, você tá lendo o quê? Eu falei assim, eu tô lendo um livro. Ele perguntou qual é o nome do livro. Eu falei, A Divina Revelação do Inferno. Meu pai deu risada e ele pegou e falou assim, meu Deus, você tá lendo isso? Aí eu peguei e falei assim, o senhor quer ler? Ele falou assim, eu não leio isso daí não. Eu falei assim, eu duvido o senhor ler. E aí ele catou e falou assim, tá bom, eu vou ler. E o meu pai começou a ler, gente, né? Deus já começou a trabalhar aí. Sem a gente perceber, Deus já começou a trabalhar nessa questão de eu estar lendo o livro, do meu pai dar risada, de eu pegar e falar assim, eu duvido o senhor ler. E ele aceitou, foi como um desafio, e ele começou a ler. Depois que ele terminou de ler o livro, ele falou assim, Gi, se tudo que está escrito nesse livro for verdade, eu me rendo, eu aceito Jesus agora. Aí eu peguei e falei assim, é verdade, pai, eu acredito. Porque aquele livro não tem como ser uma história fictícia. Porque tem coisas daquele livro que são relatadas na Bíblia também, né? Mas eu não vou entrar nesse caso agora. E nisso daí, o meu pai catou, meu pai começou de vontade própria. Meu pai começou a ir para uma igreja, né? Que meu pai gostava muito dessa igreja. E lá o meu pai sentiu o desejo no coração dele de se batizar, desceu as águas. O meu pai estava um amor de pessoa. O meu pai estava a melhor pessoa que você possa querer ter a presença dela do seu lado. Meu pai estava. E aquilo para mim foi muito gratificante. Eu fui muito grata a Deus, eu sou muito grata pelo que o Senhor fez na vida dele. E ali foi onde eu comecei a ter mais intimidade com meu pai começou a se aproximar mais de mim. E nisso daí, às noites, eu colocava o meu colchão do lado da cama dele e da minha mãe, ele até pedia para nós ficar conversando sobre os testemunhos, sobre as coisas que ele queria perguntar, os questionamentos, porque meu pai estava vivendo aquele primeiro amor com Deus, e isso é muito glorioso, você viver o seu primeiro amor com Deus. E nisso daí, eu estava vivendo o melhor momento da minha vida com meu pai, que não tem coisa melhor. Eu estava conhecendo meu pai,
Eu estava conversando com meu pai, estava tendo diálogo com meu pai, eu ia para a igreja com meu pai, eu estava muito próxima do meu pai. Foi um grande presente que Deus me deu antes do meu pai falecer. Porque antes de tudo isso, do meu pai ter conhecido a Deus, do meu pai ter mudado os hábitos dele, o meu pai, ele tinha uma vida muito, como eu posso te dizer, gente? O meu pai, ele tinha uma vida muito na dele. O meu pai trabalhava, né? O meu pai chegava tarde. O meu pai não era muito de sentar, conversar, sabe? E nunca eu peguei, nunca eu questionei, né? Eu fui criada num lar muito severo, né? Mas mesmo assim eu nunca questionei nada. Mas aquele momento Deus estava me dando de presente, né? E dando para ele também. E foi um dos melhores momentos que eu passei com meu pai, uma proximidade, uma intimidade de filha para pai, de pai para filho que eu guardo dentro de mim. Nisso daí, o meu pai foi ajudar a bater uma laje da casa da minha irmã e o meu pai começou a sentir muitas dores nas costas, né? E todos os dias meu pai sentia dores nas costas, dores nas costas, dores nas costas e não passava essas dores nas costas dele. Minha mãe falou: procura um médico. E o meu pai procurou um médico, meu pai fez o exame e deu que meu pai estava com câncer no pulmão. O meu pai, ele fumou desde os 13 anos e meu pai só tinha parado de fumar 3 meses, né? E o câncer se manifestou de uma maneira bem severa. Meu pai fez uma cirurgia, ele ficou muito triste, muito arrasado, mas todos nós estávamos confiando em Deus. E ele também. Porque, que nem eu falei, ele estava vivendo o primeiro amor com Deus. Nisso daí o meu pai fez uma cirurgia, ficou com dreno, ficou quase um mês internado, voltou para casa, mas a saúde do meu pai nunca foi a mesma. E o meu pai, ele não queria morrer, né? Até então eu não estava entendendo nada ali, né? E nem tenho por que também entender, porque nós não entendemos Deus. Mas o meu pai voltou para casa e meu pai começou a passar mal de novo. Meu pai foi internado na Santa Casa do Câncer, lá em São Paulo. E ali o meu pai ficou internado e no dia 4/7 de 2001, eu passei o meu aniversário com ele. Eu estava completando 16 anos e eu passei lá do lado dele. Ele estava bem magrinho, bem magrinho. A panturrilha dele era bem magrinha, bem fininha, mais fina do que meu braço. E ali para mim foi um momento muito difícil, porque eu via meu pai sempre forte, né? Meu pai era da pele negra, era um homem sempre forte, trabalhador. Nunca via meu pai doente, eu estava vendo meu pai ali totalmente debilitado, dependendo dos outros. Aquilo cortou meu coração, eu queria chorar, eu não podia chorar. As enfermeiras falavam: não, você não pode chorar, porque você vai prejudicar o psicológico dele, né? E eu ia lá fora e chorava. E ali eu vi meu pai, eu falei: eu não acredito que eu vou perder meu pai. Porque meu pai foi sempre o homem da casa, meu pai foi sempre o provedor. E por mais que antes meu pai não tinha muito papo, assim, muita intimidade comigo, mas ele era meu pai, né? Eu via todos os dias o homem do lar chegando em casa do seu trabalho. E aquilo afetou muito eu falei: eu não acredito que eu vou perder meu pai. Mas ali eu passei com ele ainda falou para mim: filha, eu queria sair daqui porque eu queria te dar um presente, porque você é uma filha muito boa. Eu nunca vou esquecer aquele momento, gente. Nunca vou esquecer aquele momento na minha vida. Eu completei os meus 16 anos com meu pai. Eu sinto muita saudade dele. Muita saudade dele. Eu consigo lembrar o sorriso dele. Eu consigo lembrar o cheiro dele. Nunca eu esqueci. Nunca saiu da minha mente o cheiro do meu pai. Fica, sabe, gente, na mente da gente. E só que o que eu agradeço a Deus foi porque meu pai conheceu ele antes de partir. E isso é muito valoroso.
Você conhecer a Deus, você ter uma intimidade com Deus maravilhoso que fez você. E eu agradeci muito a Deus de meu pai ter conhecido ele. Muito, através de um livro. Através de um livro meu pai conheceu Deus. Não foi através de ninguém falar. Não foi através de ninguém pregar para ele. Foi através de um livro. Dele simplesmente ver eu lendo um livro. Então Deus usa vidas, Deus usa as coisas que você às vezes nem imagina, que você às vezes nem dá valor, mas Deus usa para falar com outra pessoa e moldar ela, modificar o caráter dela e o coração dela. E aí, numa quarta-feira, eu passei com meu pai, eu vim embora arrasada, triste, angustiada, porque eu sentia que eu ia perder meu pai, mas eu não queria perder meu pai. Deus foi preparando meu pai já não falava mais de viver, ele só glorificava a Deus. E no sábado, no dia 7/7/2001, eu recebi o telefonema que meu pai tinha entrado em estado de óbito. Aquilo para mim foi uma coisa muito triste, para minha mãe também. Eu admiro minha mãe, porque minha mãe cuidou do meu pai até o último, tá? Fazia de tudo por ele. Foi uma grande guerreira, tá? Uma mulher muito abençoada e eu admiro ela pela garra que ela teve. E por isso que hoje eu não tenho pai, eu só tenho a minha mãe. E o que eu puder fazer pela minha mãe, eu faço por ela, porque ela é minha mãe, né? Ela não tem marido, o meu pai se foi, ela optou por viver só, hoje ela vive só. Então o que eu puder fazer, eu vou fazer, né? E é isso daí, gente, eu queria compartilhar que quando meu pai morreu, eu não queria acreditar, tava um dia lindo, era um sábado ensolarado. E quando eu vi lá o meu pai sendo velado, né? Eu escolhi a roupa, eu falei para minha mãe, vamos enterrar ele, né? Com o terno que ele tinha comprado. Tadinho, ele comprou um terno porque ele queria usar. E ele não usou esse terno vivo, né? Ele usou esse terno, foi colocado no corpo dele e ele morto, né? E quando meu pai usou esse terno, eu me lembro que meu pai gostava muito de meia, né, gente? Eu falo, eu fico emocionada. Meu pai gostava muito de meia. E quem gosta muito de meia é minha filha. Minha filha ama meia. Ela só vive de meia. E meu pai só vivia de meia. Então, eu sei que meu pai não ia sentir nada daquilo, mas eu falei para minha mãe, vamos colocar uma meia nele. Minha mãe levou a meinha dele para poder arrumar ele. Colocamos o terno azul, uma camisa que ele tinha, que ele gostava muito, que essa camisa era uma camisa social, que tinha parecendo umas tartaruguinhas, sabe? Que ele gostava muito de roupa social, meu pai. E nós enterramos ele assim. Isso ficou na minha mente quando meu pai morreu, que acho que a pior parte é quando tá descendo a sepultura, né, e tá jogando aquela terra, você sabe que ali acabou. Você nunca mais vai ver aquela pessoa. E, gente, eu fiquei tão assim. A minha mãe, ela emagreceu tanto, coitada, ela sofreu tanto com a morte do meu pai, que ela não queria comer, que eu fiquei tão assim da cabeça que eu imaginava meu pai voltando. Eu achava que meu pai não estava morto. E só quem me deu força foi o Senhor, foi Deus, para eu poder passar por aquilo, porque sem Deus eu não tinha conseguido, sem Deus eu não ia querer mais viver. E Deus me deu uma estrutura tão tremenda que eu consegui passar por aquele luto doloroso, por aquele luto triste. Hoje vai fazer 20 anos que ele se foi, todo dia 4 de julho eu lembro dele, que é a data do meu aniversário. Todo dia 4 de julho que eu passei com ele. E o que eu tenho para dizer para vocês é o quê? Que Deus é maravilhoso. Deus é maravilhoso. Eu sou muito grata a Deus por ele ter conhecido Deus antes dele morrer. Porque hoje eu tenho a plena certeza que o meu pai ele está salvo,
Ele morreu no primeiro amor, ele morreu na fé, né? Crendo ali em um Deus poderoso. E estava na hora dele. Deus só estava esperando o meu pai se preparar, o meu pai aceitar ele verdadeiramente, para o meu pai ter uma mudança, né? Para o meu pai mudar todos os hábitos dele, o meu pai ser uma pessoa correta diante de Deus. E o meu pai está no primeiro amor, para Deus vir recolher. Porque Deus sabia que se ele ficasse aqui nesse mundo, esse mundo podre onde nós vivemos, o meu pai iria voltar às práticas que ele tinha, né? Ia voltar, ia começar a ficar podre novamente. Então meu pai estava uma fruta, ele estava maduro. É assim que Deus faz nas nossas vidas. Quando você está maduro, você está preparado, Deus vem e leva você. Nós somos, a comparações que a gente pega é assim, que nós somos como aquela fruta. Quando a fruta está madura, Deus vai e recolhe. Não pode passar, né, do ponto, senão ela vai apodrecer. E nem verde tem como recolher. Então era isso que eu queria vir falar com vocês. Eu queria vir falar que Deus tem uma obra na tua vida. E esse testemunho que eu estou falando é para a sua vida. Deus tem uma obra na sua vida. O meu pai, ele se converteu através de um livro. E hoje eu creio plenamente que meu pai vive com Deus. Ele foi salvo. E Deus tem uma obra na tua vida. Deus quer salvar a tua alma. Deus quer salvar a tua alma. Porque Ele te ama. Era isso que eu queria vir falar. Queria vir falar que Deus é maravilhoso. Deus me ajudou. Eu esqueci do meu pai, não esqueci do meu pai. Mas Deus, Ele foi aliviando aquela dor, aliviando aquela dor. E o que me faz ser feliz é que eu creio plenamente que meu pai foi salvo. Era isso que eu queria me compartilhar com vocês, era isso que eu queria vir falar, tá? E Deus ama você muito, muito mesmo. O valor que você tem para Deus é muito grande. E é através desse vídeo que você tá vendo que Deus está falando com você. Não pare e nem pense, será. Aceite Deus trabalhar na tua vida, porque Deus quer trabalhar na tua vida. Deus quer mudar a tua vida. Deus quer tirar você disso que você está vivendo agora aí. E quer fazer você ser uma pessoa diferente. Deus tem coisa para você grande. O que Deus tem para você, o homem não pode te dar. O homem não pode dar para você o que Deus tem. O homem não pode dar. Só Deus tem para você o melhor. A paz de espírito e a esperança. E um lugar melhor. Um lugar melhor. Porque o Senhor quer salvar a tua alma. Deus quer tirar você disso que você está passando. Pode ter certeza. Deus te ama muito, muito, muito. Era isso que eu queria vir falar, gente. Fiquem com Deus. Aceitem esse testemunho maravilhoso que foi preparado para você ouvir. E nunca esqueça desse livro, A Divina Revelação do Inferno. Se você tiver interesse, lê esse livro, que vai falar muito com você. Tchau. Fiquem com Deus, gente.